Nosso quinto passo rumo a ano 2024, gente. Hoje a gente traz aqui nessa live a resolução da prova da IAM de Matemática de 2021, né? E nesse ano elas voltaram a aparecer, pelo menos na prova amarela. A partir da questão 16, né? São 15 questões, da 16 até a questão 30, tá bom? Quem abriu o caderno de provas amarelo nesse dia, naquele ano, deu de cara primeiro com essa questão aqui, ó, que fala das progressões aritméticas, né? Temos aqui três progressões aritméticas. A progressão aritmética que ele chamou de A, que é essa aqui, a que ele chamou de B e escreveu assim, e a que ele chamou de C e aparece representada assim. Você vê que aqui nós temos três valores misteriosos, né? O x, o y e o z. E a pergunta da questão é sobre a soma, atenção, dos seis primeiros termos dessa PA que aqui aparece, que contém os números misteriosos, né? X, Y e Z. Então, quer dizer, o primeiro passo é você identificar quem é X, né? Quanto vale X, quanto vale Y e quanto vale Z. Uma estratégia é a gente observar o seguinte, né? São três PAs. Nessa PA aqui, que ele chamou de aves, tem o seguinte: 2 é o primeiro termo. Para eu sair do 2 e chegar no termo x, a gente soma uma razão, né? E para sair do x e chegar no 8, nós somamos de novo o valor da razão, que também não conhecemos, mas temos condições de conhecer, né? Digo isso por quê? Porque olha só o que aconteceu: 2 mais R, caímos no 8. Então, olha só, teremos aqui que 2 mais R mais R é 2R, né? Vai resultar impreterivelmente no 8. Então, olha só, teremos aqui que 2R é igual a 8 menos o 2, né? Passando ele para lá com o sinal negativo. 8 menos 2 é 6. Então, o nosso R, aqui rapidinho, ele vale 3. A nossa razão procurada vale 3, não é assim? Então, olha que interessante. Sabendo que a razão é 3, fica bem claro, né, que o nosso x vai ser o quê? O 2 mais o 3, mais uma razão. E 2 mais 3 é 5. Então, podemos concluir que o nosso x ele vale 5, gente. Esse númerozinho aqui ele é igual a 5. Com certeza. Aí a nossa PA, ele chamou de A, vai ser 2, 5 e 8. Né? Essa sequência aqui. Na sequência B, eu já vou adiantar para vocês que eu quero ser bem rapidinho aqui, mas a nossa razão também vai ser 3, tá? Você pode fazer a mesma coisa, não, o mesmo raciocínio aqui que eu usei para PA, mas nossa razão aqui também é 3, olha só. 5 mais 3. Chegaremos no Y, né? Que no caso aqui seria 8, né? E 8 mais 3 é 11, né? Então você vê que ficou direitinho uma PA e o nosso Y aqui, ele valeria, eu vou colocar direto 8, né? Só falta o Z. E para o Z vale a mesma coisa, gente. Você pode resolver a equação que você vai encontrar aqui para PA, que ele chamou de C, é isso, o nosso enunciado, que a razão aqui também é 3. Então, olha só, 8 mais 3, você vai ter 11, não é isso? E 11 mais 3 vai decair de novo aqui, coloquei espremidinho no 14. Então, olha só, o nosso Z, ele vale 11, tudo bem? Nosso Z aqui vale 11 e pronto, já identificamos os três valores e qual é a PA que está relacionada à pergunta, né? É essa PA aqui, x que é 5, y que é 8 e z que é 11. E isso aqui continua. E a questão quer saber a soma dos seis primeiros termos. A soma, né? Só para te lembrar agora que é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Vou colocar aqui a expressão direta, tá? Soma dos n primeiros termos de uma PA. É o quê? Nosso primeiro termo mais o termo de ordem n, vezes a quantidade de termos, né? Vezes n dividido por 2. Então, olha só. Se eu quero a soma dos seis primeiros termos, teremos o que aqui? Vou colocar para vocês. É o nosso primeiro termo, a 1, mais o que? O termo de número 6, correto? Vezes a nossa quantidade de termos somados, que é 6, dividido por 2.
Então, quem é o nosso primeiro termo? Nosso A1, nosso primeiro termo aqui é 5 nessa PA, né? Nosso A1 aqui vale 5. Então, a gente vai ter aqui que isso vai ser 5. Quanto vale o termo de ordem C, gente? Nosso A6. Temos aqui até o terceiro termo, né? O nosso sexto termo temos condições de descobrir. Por exemplo, você concorda que para sair daqui, por exemplo, do 5 e chegar no 11, somamos duas razões, né? 3 aqui e 3 aqui. Para sair do 5 e chegar no quarto termo, somaríamos três razões, né? Uma, duas e três. Então, para sair do 5, que é o primeiro termo, e chegar no sexto termo, não é difícil perceber que a gente vai somar 5 razões, né? Sem nem escrever termo geral da PA, né? Fiz isso aqui de cabeça com vocês. Então vai ser nosso A6. Vou até colocar de outra cor. Isso eu faço questão de escrever. Nosso A6 vai ser o 5, que é o primeiro termo, mais 5 razões, ou seja, 5 vezes 3. Não é isso? 3 vezes 5. Isso é 15, né? E 15 mais 5, isso é 20, né? Então, olha só, o nosso sexto termo, ele vale 20, para nossa surpresa, né? 20 é esse termo, e agora a gente pode colocar assim, ó. Seria 5 mais 20, vezes o 6, latidos ao fundo, atenção, tá? Divididos por 2. Isso desafia o meu isolamento acústico. Olha só, temos aqui o seguinte, 6 dividido por 2. Isso vai dar 3, né? Então, temos aqui 25 vezes 3, que vai dar 75, né? Já vou colocar isso de verde, que a resposta é 75, gente. Simples assim, mais um desafio para minha eliminação de ruído aqui da live. Mas com esses latidos maravilhosos, eu digo a você que a resposta correta aqui da questão 16, da primeira questão, é a letra E. Então você viu que aqui fui bem direto, né? Já determinei com vocês quanto varia a razão, que era 3 aqui em cada PA, né? E aí a gente descobriu quem era essa PA misteriosa, formada pelos termos 5, 8, 11 e etc. E aí a gente só usou, né, a expressão que calcula a soma dos n primeiros termos de uma PA. Como no caso aqui eram 6 termos, trocamos n por 6, então ficaria 1 das 6 vezes 6 dividido por 2. E encontramos aqui quanto valia a 6, valeria 20, né? E fizemos aqui essa continha bem rápido, tudo bem? Então foi uma questão que eu considero simples, né? Permitiu você revisar algumas coisas relativas a PA, né? Mas mais interessante ainda, uma questão realmente boa, é a próxima, questão 17, que nos traz essa equação que está aqui, ó, um belíssimo espécime construído com muita inspiração, não é isso? E a pergunta, sem grandes enrolações aqui, né, seria quanto vale P elevado a 2Q. Tudo bem? Como é que a gente pode resolver isso no seco? Queria convidar vocês a perceber o seguinte. Temos aqui P elevado a Q, que é quase a resposta, né? Menos P elevado a menos Q. É isso? Esse P elevado a menos Q é de grande valia nós percebemos que ele é a mesma coisa, né? P elevado a menos Q é a mesma coisa que 1 sobre P elevado a Q, né? Eu considero isso precioso para essa questão. Vai facilitar não somente você visualizar os cálculos, né? Como também enxergar com mais clareza o que vai acontecer. Isso vem da onde? De uma propriedade da potenciação, que é a seguinte, né? Quando eu tenho uma base A elevada a um expoente, vou colocar assim aqui, menos B, então você pode escrever esse expoente negativo como positivo, né? O que vai acontecer é que vai virar denominador aqui, né? Esse A menos B é 1 sobre A elevado a B. Né? Essa é a propriedade que a gente utilizou aqui, né? E que vai ser de grande valia, tá certo? Então, mantendo a cor amarela, a gente vai reescrever essa fração aqui, essa equação. Ficando assim, ó, P elevado a Q menos aquele P elevado a menos Q que eu vou reescrever. Ficaria assim, ó, 1 sobre P elevado a Qzinho, não é isso? E a mesma coisa eu vou fazer no denominador, já que P elevado a menos Q também aparece ali. Então, olha só, um traço decente
Aqui, ó, P elevado a Q mais 1 sobre P elevado a Q. Certo? Isso aqui é igual a um Rzinho qualquer, né? Um Rzinho misterioso. Agora, é legal a gente resolver aqui essa subtração de frações no numerador da fração e essa soma de frações aqui no denominador. Uma forma simples de resolver é imaginando aqui, ó, quando não tem ninguém, como se tivesse um invisível, né? E aqui como se não tivesse, quando não tem ninguém, é como se tivesse um invisível, né? Então agora é fácil aqui, né? MMC entre 1 e P elevado a Q é P elevado a Q, né? Não conheço P, não conheço Q. Então é ele mesmo. E a mesma coisa vale aqui embaixo, né? P elevado a Q. Então olha só, P elevado a Q dividido por 1, foi o que eu escrevi aqui, né? Vai dar P elevado a Q. Aqui embaixo. E P elevado a Q dividido por P elevado a Q, isso vai dar 1, né? Então aqui é 1, aqui é a mesma coisa, vai dar 1. Quando eu dividir P elevado a Q por ele mesmo. Então agora, ó, P elevado a Q vezes P elevado a Q, a gente vai ter... Faço questão de escrever isso também, acho que é bom. Olha só o que apareceu. P elevado a Q vezes P elevado a Q. Propriedade da potenciação, né? Quando você tem duas potências de mesma base, né? Base P, você repete a base e você soma os expoentes, né? Então aqui ficaria Q mais Q. É isso que é equivalente a 2Q. É isso? Então P elevado a 2Q. Perceba que já apareceu a pergunta, né? P elevado a 2Q. Então, é um indício de que esse caminho está sendo produtivo, né? Está levando alguma coisa mesmo. Então, vamos fazer aqui direto. P elevado a Q vezes P elevado a Q. Isso vai dar, vou escrever aqui embaixo, é, P elevado a 2Q. Não seja apressado. Espera aí, P elevado a 2Q. É o que apareceu aqui. E agora aqui, 1 vezes 1, isso é 1, né? Então vai ser P elevado a 2Q menos 1 sobre, né, P elevado a Q. Bem, isso aqui está sobre, né, não esqueça, essa aqui é a fração do numerador. Ainda tem um espécime aqui embaixo, que é esse aqui, ó, P elevado a Q vezes P elevado a Q. Isso é P elevado a 2Q, né? P elevado a 2Q. Aqui no caso vai ser 1 vezes 1. É 1 positivo, né? Mas aqui tem sinal de mais, então ó, mais 1 sobre, na verdade, P elevado a Q. Então você já percebeu o que vai acontecer aqui, né? Eu acho que não é uma grande surpresa nós enxergarmos que P elevado a Q vai cancelar com esse P elevado a Q. E a gente vai ter uma fração, felizmente, né, muito mais simples. Puxar a setinha para cá. Fica assim, ó. O que que ficou aqui no numerador? Ficou P elevado a 2Q menos 1 sobre, agora vem o denominador, P elevado a 2Q mais 1. Olha que legal. Isso aqui é igual a R. Então, o que vem a partir daí não é nada muito surpreendente, né? Você passa esse P elevado a 2Q mais 1. Multiplicando aqui para o outro lado da equação, né? De maneira a obter algo ainda mais simples que isso. É isso, vou até abaixar um pouquinho a minha tela para garantir que teremos espaço, sem exibir muito a questão 18, que é a próxima, né? Mas a gente vai ter aqui o seguinte, P elevado a 2Q menos 1 sendo igual a R, que multiplica P elevado a 2Q mais 1. Tudo bem? Agora, vocês já conhecem essa etapa, né? A gente tem aqui uma distributiva para fazer, né? Pode ajudar bastante, né? Então, seria o quê? R vezes P elevado a 2Q, ou seja, P elevado a 2Q vezes R, né? E R vezes 1, ou seja, R mesmo, né? Então, aqui ficaria R vezes P elevado a 2Q mais R. Eu narrei para vocês e vou escrever agora para economizar nosso espaço, né? Então, a gente vai ter aqui P elevado a 2Q vezes R mais R, como eu disse para vocês. Então, para isolar esse P elevado a 2Q, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse P elevado a 2Q vezes R para o outro lado, tá? Com o sinal negativo, tudo bem? E aqui a gente vai ter o seguinte, P elevado a 2Q
menos P elevado a 2Q vezes R, tá bom? E agora aqui a gente vai ter R, esse menos 1 estava aqui, passar para lá fica positivo, então fica R mais 1. Agora é só ajeitar, né? Podemos colocar P elevado a 2Q em evidência, né? Ele aparece aqui. E a gente vai ter, sem muita enrolação, P elevado a 2Q vezes 1 menos R, né? Assim? Isso aqui sendo igual a R mais 1. Agora a gente já visualiza a resposta, né? Isso é o bom desse cálculozinho assim. Porque olha só, a gente tem que P elevado a 2Q, até borrou a tinta de emoção. Isso vai ser R mais 1 divididos, né, por 1 menos R. Beleza? Essa aqui é a resposta dessa questão 17, muito boa, né? Que envolve essa jogada aqui da gente, né? De operações com expressões algébricas, né? E a gente encontra essa magnífica opção de resposta, R mais 1 sobre 1 menos R, é a letra C de sapato. Né? Então a resposta aqui é a letra C de sapato para a questão 17, tá bom? Resolvida essa questão, esse monstrengozinho, a gente pode ir plenamente para a questão 18. É isso que está bem aqui embaixo. E ela tem enunciado curto e grosso. Olha só, é uma questão, eu acho que é o menor enunciado que apareceu em uma prova da IAM até hoje. Hein? Olha que eu estou resolvendo desde 2017. Hein? Acho que é o enunciado mais curto que já colocaram. É simplesmente, gente, sem contexto nenhum, seco, curto e grosso. Quanto vale o cosseno de 1935 graus? Então, olha só. Para a gente encontrar o cosseno desse ângulo, isso já remete a gente ao uso da ferramenta espetacular do círculo trigonométrico, né? Eu vou reproduzir uma aqui para vocês rapidinho. Espera aí, eu tenho que ver um espaço adequado para isso. Isso aqui, excelente. Olha só, isso. Sim, que eu gosto. Ó, vou colocar. É uma tática aqui para esse desenho, né? Eu faço primeiro o círculo e depois os eixos, tá? Para evitar grandes complicações, né? Olha só. Temos aqui mais ou menos um círculo trigonométrico, seus 4 quadrantes, não é isso? E você deve estar lembrado, não é isso? Que nós temos aqui o seguinte, esse eixozinho aqui, que eu quero fazer com a cor branca, porque eu gosto de desenho caprichado, né? É o eixo Y e diz respeito ao seno, né? Eu vou até escrever que é o seno do ângulo, né? Por exemplo, o seno de um ângulo alfa, tá? Vamos dizer assim, o seno dos ângulos e aqui é o cosseno dos ângulos, né? O eixo X. Vou escrever assim mesmo, tá, gente? E agora a gente quer saber o ângulo de 1975 graus. Primeira coisa é localizá-lo aqui nessa circunferência, né? Então, olha só, como é que seria, por exemplo, nós sabemos que uma volta completa, né, esse círculo todo, a inclinação, né, em graus que representa uma volta completa, o círculo trigonométrico todinho, é 360 graus, né? Então, olha só, aqui, por exemplo, é o 0 grau, né, a gente começa sempre daqui para cá. Isso aqui também equivale a um ângulo de 360 graus, que é a volta completa, né? Eu vou até escrever isso de outra cor, que eu gosto de ser bem caprichoso, né? Então, nós só temos aqui 0 grau, 360 graus, né? São equivalentes, correspondem ao mesmo pontinho aqui do círculo, né? Esse aqui. Então, concluímos o seguinte, que esse ângulo aqui certamente representa mais de uma volta, né? A quantas voltas esse ângulozinho aqui corresponde, né? Quantas voltas cabem aqui? Responder essa pergunta é responder quantas vezes 360 graus cabem nesse ângulo aqui de 1975 graus. E quando queremos responder perguntas desse tipo, né, é uma operação básica nós pegarmos 1975 graus e dividir por 360 graus, né, para saber quantas voltas cabem aqui. Se não falham as minhas contas, vai acontecer aqui o seguinte. Aqui vamos ter 193 não dá, tem que pegar ele todo mesmo, né? 1975, e isso vai dar, vamos ver, eu creio, eu tenho quase certeza que são 5 voltas, né? 360 graus vezes 5, você pode fazer
Isso vai dar 1.800, né? 1.800 para 1935, você vai ter aqui, vamos lá, 135 graus de resto, né? Aqui está tudo em graus, né? Vou botar bonitinho para vocês. A nossa resposta aqui foi 135 graus de resto. Então, olha só. O que nós concluímos? Vou até fazer isso desenhando aqui para vocês. Que num ângulo de 1935 graus, cabem 5 voltas completas no círculo, né? Volta número 1, volta número 2, volta número 3, volta número 4 e volta número 5. E ainda ficam restando 135 graus de inclinação, ó. Isso aqui, ó, 135 graus. Pararíamos onde? Pararíamos aqui, ó. Inclinação mais ou menos aqui. Vamos lá. Mais ou menos aqui está um ângulo que restou para a gente de 135 graus. Então, olha só, o que aconteceu? Coloquei aqui o nosso resto, né, que ficou faltando. É isso? E qual é a moral da história? Que esse ângulozinho aqui é aqui nessa posição que está um ângulo de 1935 graus. Né? E você, se você reparar bem, ele é côngruo ao arco de 135 graus. Então, quer dizer o seguinte, o seno de 1935 graus, né? Ele está bem aqui, né? Você pode perceber ele como esse segmentozinho azul que eu estou marcando, né? E o cosseno dele, é isso que eu vou marcar de laranja, é esse segmentozinho aqui. Né? Vou só fechar aqui direitinho. Olha só, que eu estou marcando de laranja aqui no X. Né? Ou seja, o seno de 1935 graus corresponde ao seno de 135. E o cosseno de 1935 graus corresponde ao cosseno de 135 graus. Não é isso? Então, resta a gente encontrar quantos são, né? Quanto vale esse cosseno, né? Sabendo disso, nossa missão é nos lembrarmos de quanto vale o cosseno de 135 graus. Não é isso? Ó, que aparece bem aqui, ó, cosseno de 135 graus. Se você perceber bem, olha só, falta bem pouquinho para a gente fechar um ângulo de meia volta aqui. Tem os 135 e esse pedacinho aqui, ó, mediria 45 graus para fechar um ângulo de 180. Né? Então, olha só, é com base nesse triângulozinho que a gente formou, com um ângulo de 45, que a gente vai descobrir quanto vale esse cosseno, né? Porque olha só, cosseno de 135 graus. Como aqui é um triângulo retângulo, a gente vai ter cateto adjacente, não é isso? Que é o cosseno de 135 graus, sobre hipotenusa. A hipotenusa aqui, ela vale 1, né? Porque, por definição, o raio do círculo trigonométrico mede 1. Então, a gente vai ter cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de 45 graus. Não é isso? Então, a gente vai ter o seguinte, como a gente está na parte negativa aqui do eixo x, a gente não pode esquecer, não é isso? Que devemos considerar um sinalzinho de menos aqui no cosseno. Né? Então, seria menos cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, a resposta é imediata, né? Cosseno de 135 graus é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Tudo bem? E esse cosseno de 135 graus corresponde ao cosseno de 1935 graus, né? Eles têm a mesma medida por estarem, né, por coincidirem nas suas posições no círculo trigonométrico, né? Essa posição aqui é a mesma, como eu falei, do ângulo de 135 graus. Né? São arcos côncavos. Então, a resposta correta é a nossa última opção, não é isso? A letra E de equação. Eu fiz aqui um pouquinho mais devagar, porque eu pensei naquela pessoa que não se lembra, né, dessas simetrias do círculo trigonométrico. Então, eu fiz aqui passo a passo, montei o triângulozinho retângulo e fiz com vocês. Tudo bem? Partindo aqui agora para a questão 19, nós temos o seguinte aqui. Vou descer aqui minha tela para vocês. Olha só. Tirar daqui o negocinho que estava atrapalhando. Isso. Vamos nós. Atenção. Questão 19, gente. Mais uma questão. Na verdade, eu acho que é uma das poucas questões que nessa prova abordam geometria
plana, né? A gente tem aqui o seguinte. Devemos encontrar a medida do segmento CD. Segmento CD é esse aqui, ó, segmento CD. Tudo bem? Na figura abaixo, sabendo que BCDE, nem precisa falar, né? Mas a questão diz, é um retângulo e BA, né? O BA ou AB mede 75 centímetros, né? BA ou AB, esse segmento aqui, ó, AB, 75 centímetros, né? Então, temos que encontrar quanto vale CD, que é o comprimento aqui desse retângulozinho BCDE. Tudo bem? Então, a pergunta é justamente ele. Vou chamar ele de X, tá? X, e aqui, ó, esse segmento todinho, tensão, mede 75 centímetros. Então, uma coisa interessante é a gente observar o seguinte, aqui nós temos o triângulo BCA, né? Ou ABC, que é um triângulo retângulo e que tem um dos ângulos medido 60 graus. Então, quanto mede um ângulo faltante, né? Ou seja, esse ângulozinho aqui. Mede 30, né? 30 mais 60 é 90, com 90, 180, né? Então, sabendo disso, a gente pode nos usar de uma estratégia bem interessante, porque olha só, não sei se vocês sabem disso, é até um macete que para esse caso aqui vai ajudar a gente, né? Mas eu vou fazer pelo macetezinho aqui, acho interessante vocês saberem. Num triângulo retângulo, em que aparece pra gente, né? Um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus, vale sempre o que eu vou dizer para vocês. A hipotenusa, por exemplo, a gente vai ter aqui um cateto menorzinho, que está oposto a um ângulo de 30, né? Vou chamar ele de A. Num triângulo em que isso acontece, tem um ângulo de 60 e um ângulo de 30, a hipotenusa é sempre o dobro desse catetinho pequeno aqui, do menor deles, que mede A, né? Então ela mede 2A. E o outro cateto é sempre A raiz quadrada de 3. Então, olha só, sabendo disso, né, não vou me estender tanto nesse macete, né, se você não conhece. Você pode muito bem aplicar aqui, né, para descobrir quanto vale esse cateto aqui. Você aplica ou tangente de 60, né, ou então tangente de 30. Mas se você sabe disso aqui, fica até um pouquinho mais rápido. Porque olha só, esse cateto aqui, né, no nosso paralelo, né, ele é o quê? Um mazinho raiz quadrada de 3. Então, a resposta aqui é rápida, né? Esse azinho, ele vale 75 dividido pela raiz quadrada de 3. O que significa que ele é, né? Racionalizando aqui, 75 raiz de 3 sobre, né? Multipliquei por raiz de 3. Aqui em cima, aqui embaixo, né? Ficaria raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. E aqui, ó, relâmpago, 75 dividido por 3, isso vai dar 25. Então, olha só, o nosso azinho, ele vale 25 raiz quadrada de 3 em centímetros, né? Claro. Então, quem é nosso azinho aqui? O nosso macete é o menor catetozinho do triângulo, né? Retângulo, que está oposto ao ângulo de 30. Então, olha só. Se o ângulo de 30 ele está aqui, então o nosso 25 raiz de 3 é esse cara aqui. Né? 25 raiz de 3, tudo bem? Não é isso? Então, gente, nós conseguimos aqui de bandeja a largura aqui do triângulo BCDE, né? Aqui é 25 raiz de 3 e aqui é 25 raiz de 3. E isso ajuda por quê? Porque agora a gente consegue, temos aqui o triângulo também retângulo, né? EAD, não é isso? E a gente pode descobrir, seria bem interessante, quanto vale o segmento EA, né? Porque olha só, fica bem fácil aqui. Né? Temos aqui nesse triângulozinho um ângulo de 30 graus, não é isso? E também um ângulo de 60, que eu vou marcar aqui para vocês. Olha só que legal. Vou fazer de laranja isso. Ele está bem aqui, ó, o ângulo de 60. A gente conhece o pedacinho dele que mede 30 e ele todo é 60 graus, né? Coloquei até assim, com a mesma cor que eu fiz a marcação aqui. Então, olha só. Nós temos aqui o seguinte. Dá para a gente fazer pelo nosso macete de novo. Temos aqui um triângulo retângulo com os ângulos 60 e 30. Então, olha só. O nosso A raiz de 3 está bem aqui, ó.
né? O ângulo que está oposto, o lado que está oposto ao ângulo de 30, mediria, sei lá, B, né? E aqui seria B raiz de 3. Então, o nosso B, ele vale 25, né? Nosso B é 25 aqui. Então, olha só, aqui é 25 raiz de 3, aqui é 25, não é isso? E aqui, eu já adianto para você, né, seria hipotenusa, seria 50, né? Então, olha só, aqui vale 25, EA vale 25 e AB vale 7,5. Então, olha só, aqui faltam quanto? Aqui é 50, né? 50 mais 25 é 75. Isso aqui é 50, aqui é 50, né? Isso aqui é um retângulo. Então, olha só, descobrimos aqui que o nosso x vale 50 graus, tudo bem? Fiz aqui usando o macetezinho. Se ficou alguma dúvida aí, coloca nos comentários que eu tiro com o maior prazer, tá? C de sapato é o nosso gabarito. Aí você vê que é uma questão até que simples se você tem familiaridade. A boca trava com seno, cosseno ou tangente, né? Daria para fazer por tangente aqui, mas eu preferi apresentar para vocês o macetezinho. Para triângulos que têm ângulo de 60 e ângulo de 30, e são retângulos, né? Claro. Então, partindo aqui agora para a questão 20, temos aqui agora uma divisão de polinômios para fazer. Olha que interessante. Temos aqui um valor de K misterioso para encontrar, certo? A partir da divisão desse polinômiozinho aqui, 5x ao quadrado menos 4kx mais 2 por 2x menos 6. Só que essa divisão tem que ser tal que o resto dela, né, a questão fala isso para a gente, o resto dela tem que ser 5, né? Então, quem tem que ser esse K para que o resto dessa divisão seja 5? Teremos então que dividir esses dois polinômios, né? Se você não se lembra disso, como é que se divide dois polinômios? Esse é o momento de nós lembrarmos. Não é isso? Os polinômios, de maneira geral, funcionam como números inteiros, né? Então, uma divisão entre dois polinômios, né, vai funcionar de modo muito parecido com uma divisão que acontece entre dois números inteiros. Então, para início de conversa, como é que isso acontece? Né? A gente começa aqui com esse primeiro termo, o termo quadrático, e divide ele por esse 2x, né? Esse primeiro termo aqui, desse polinômio que é o nosso divisor. Né? Então, olha só, 5x ao quadrado dividido por 2x, vou até colocar isso para vocês, ó, 5x ao quadrado dividido por 2x. O que vai acontecer aqui? Teremos aqui que esse x quadrado dividido por x, né, ficaria x elevado a 2 menos 1, né, divisão de potência de mesma base. Isso vai ser o quê? 5 sobre 2, né, aqui não tem muito o que fazer, fica a fração mesmo, né, 5 dividido por 2, vezes o x que ficou aqui, né, 2 menos 1 é 1, né, então ficaria aqui x elevado a 1. Então, a nossa primeira parte da resposta é 5 sobre 2 elevado a x, né? Aqui no nosso quociente. Então, agora o que, que nós fazemos? Pegamos aqui esse resultado e multiplicamos, certo? Faremos aqui a multiplicação desse resultado por 2x menos 6, como uma divisão comum, né? A gente divide, multiplica aqui, né? Depois subtrai para encontrar o resto, como qualquer divisão, né? Então, agora a gente vai fazer a multiplicação aqui. 5 sobre 2 vezes x vezes 2x menos 6, a gente vai ter o seguinte: 5 vezes, vamos lá, 2x menos 6. Com muita calma aqui, ó, distributiva. 5 vezes x sobre 2 vezes 2x, isso vai nos dar 5, x vezes x é x ao quadrado, né? Aqui, ó, vezes 2, né? Sobre 2. Depois eu resolvo isso, mas aqui a gente vai ter 5x sobre 2 vezes também, né, o 6. Então, aqui vai acontecer o seguinte: a gente vai ter menos, né, que é sinal de menos, 5 vezes x vezes 6 dividido por 2. Então, aqui tem simplificações possíveis, né? Temos aqui o 2 corta com esse 2 e o 6 corta com este 2. Então, aqui a resposta é 3. Então, de maneira mais enxutinha, a nossa resposta aqui vai ser 5x ao quadrado, não é isso? Menos 5x vezes 3, isso é
15x. Então, essa foi a nossa resposta. Esse resultado aqui, vezes o divisor, deu isso. E agora ele passa subtraindo, para a gente encontrar o resto. Então, aqui fica o seguinte. 5x ao quadrado. Fazer assim, ó. Vou subtrair. 5x ao quadrado menos 15x, para encontrar o resto. E aqui é que você entende por que o sinal troca, né? Porque muitos professores mostram para você o seguinte, né? Quem você encontrou aqui passa para lá com o sinal trocado. Aí ficaria menos 5x mais 15, né? Mas o sinal troca porque a gente está subtraindo um resultado do outro para encontrar o resto, como uma divisão comum, né? Então, o que vai acontecer aqui vai ser menos 5x ao quadrado e menos com menos é mais. Então, por isso que fica menos 5x ao quadrado mais 15, né? Já vou colocar isso direto para nos poupar tempo, né? Isso. E agora a gente pode descobrir quanto que fica aqui para a gente. E que vai acontecer? Esse 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado é zero. E 15x menos 4k vezes x, né? Vai ficar isso mesmo, não sei quanto vale k, mas eu posso pelo menos colocar o x em evidência, né? Ficando 15 menos 4k vezes x. Pronto. Agora, antes de a gente chegar no resto propriamente dito, a gente consegue dividir ainda esse cara aqui por esse 2x, né? Porque o x elevado a 1 continua, né? Então, ainda dá para dividir. 15 menos 4k vezes x dividido por 2x, o que vai acontecer? Faço questão de escrever isso também, tá? Sou bem chatinho com as pessoas entenderem o que está acontecendo, tá? Então, olha só, 15 menos 4k vezes x divididos por 2x. Repara aqui que esse x ele vai acabar cortando com esse x aqui, né? Então, a gente vai ter 15 menos 4k, fazer o quê, né? Dividido por 2. Então, olha só, essa é a segunda parte da resposta. 15 menos 4k sobre 2. Agora, o que a gente faz? Multiplica esse monstrengo aqui pela nossa expressão, né? Acontecendo o seguinte, a gente vai ter... Estou ficando sem espaço, mas vamos lá. Vamos nós... Opa! Não saia daí. Atenção, fazer aqui embaixo, ó. 15 menos 4k sobre 2, que multiplica 2x menos 6. E o que vai acontecer aqui, né? Esse 15 menos 4k, mas é uma distributiva, né? Ele passa multiplicando aqui esse 2 vezes x, não é isso? E esse menos 6. Então, olha só. 15 menos 4k sobre 2 vezes 2x, esse 2 corta com esse 2, né? E fica o x aqui. Então, ficaria como resposta. Vamos nós aqui. 15 menos 4k, não é isso? Vezes x. E agora, 15 menos 4k sobre 2 vezes menos 6, vai acontecer aqui, né? Esse 6 corta com esse 2, 6 dividido por 2, isso é 3. Então, a gente vai ter menos, que era menos ali, 15 menos 4k vezes 3, correto? Agora, gente, dá pra gente melhorar isso aqui um pouquinho mais, né? Eu vou colocar aqui pra gente, olha só, 15 menos 4k. 15 menos 4k, não seria distraído. 15 menos 4k vezes x. E agora aqui, menos 3 vezes 15. Isso aqui vai dar menos 45, né? E menos 3 vezes menos 4, isso vai dar mais 12. Mais 12k, né? Não esquece o k. Fiz aqui bem rapidinho. Essa é a resposta mais enxuta por enquanto, né? E agora ela passa subtraindo aquele nosso 15 menos 4k. Para ver o que vai acontecer aqui. Então, olha só. Vamos ter aqui. Então, aqui ficaria menos o quê? Já vou trocar o sinal de todo mundo direto, né? Menos 15 menos 4k vezes x. O menos 45 fica mais 45. Não é isso? E o 12k fica menos 12k. Pronto, assim não tem grandes confusões. Agora a gente só faz
essa continha. 15 menos 4k vezes x, corta com esse aqui. Né? Aqui a gente vai ter 45 menos 12k, né? Que restou aqui pra gente, mais esse 2, né? Esse 2 aqui acompanha. Então, foi isso que resultou, né? Esse 2 acompanhava aqui, só para ficar mais claro, né? E agora ele também acompanha aqui. Então, isso aqui, gente, é o nosso resto. Né? 45 menos 12k mais 2. Porque agora o x sumiu, né? E eu não tenho mais como continuar dividindo. Então, olha só, a gente vai ter aqui, ó, só arrumando. 45 mais 2 é 47. Então, o nosso resto, ele é 47 menos 12k. Só ajeitando aqui. 47 menos 12k. É isso? E esse resto aqui ele tem que ser 5. Impreterivelmente. Então, quanto vale o nosso k? É só isolar ele, né? Passa o menos 12 para lá. Positivo, né? Para resolver essa equação, a gente vai ter 12k sendo igual a quanto? 47 menos 5, né? Passa 5 para cá, isso vai dar 42. Então, olha só. Nosso k vai ser 42 divididos por 12, não é isso? Essa resposta não está aqui explicitamente, mas a gente pode, vamos nós aqui, dividir essa, é, tanto o numerador como o denominador dessa fração, dá para dividir, deixa eu ver aqui, o valor maneiro, dá para dividir por 6, né? Dividir por 6 aqui, para achar a resposta direta, né? Vê se não é verdade, vai dar 7 sobre 2, né? 45, 42 divididos por 6, isso vai dar 7. E 12 por 6 vai dar 2. Então, olha só, o nosso K tem que ser 7 sobre 2, gente. Essa é a nossa resposta, gabarito, letra B de Brasil. Então, olha só, hein, caiu divisão de polinômios. Tem que saber, de repente, né, de como é que tá dividir dois polinômios quando necessário, né? E o modo de fazer é muito parecido com o que é feito com os números inteiros naturais, né? Você faz aqui a divisão normalmente, o resultado você multiplica aqui pelo divisor e subtrai aqui para encontrar o resto. Por isso até que os sinais trocam, né? Eu até falei isso para vocês. Então, show de bola. A gente agora pode seguir para a questão 21. Antes disso, se estiver agregando aí para você, se inscreva no canal, tá? Clique no like, compartilhe esse vídeo para que ele fique cada vez mais longe e mais pessoas vão confiantes para a prova da IAM nesse próximo sábado, tá bom? Vou partir agora para a questão 21, que está aqui na vizinhança. Só ela nos traz o seguinte. Essa questão aqui nos pede simplesmente o valor do log de 27 na base 3 raiz de 3. Olha só. Quanto vale esse valor? Gente, eu acho que é uma maneira para esse vídeo aqui, para essa live, mais rápida de fazer, a gente escrever assim, ó, log de 27. Olha só, a forma como você escreve, ela é tudo, ela é determinante, gente, em alguns casos. Olha só para essa base, né? A base 3 raiz de 3. Se nós fôssemos desenvolver essa raiz, acho que esse caminho é bem legal, né? A gente pode colocar o 3 aqui dentro da raiz, e como é que ficaria? Raiz quadrada de esse 3 aqui fora passou aqui para dentro. Então, olha só, se a raiz é índice 2, né? É um índice 2 aqui, uma raiz quadrada. Então, eu faço 3 elevado ao quadrado. Vezes o 3, que já estava aqui. E você vai descobrir, gente, que esse resultado aqui é raiz de justamente quem? Olha só. 3 ao quadrado é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, olha só, a nossa base aqui do logaritmo é raiz de 27. Então, olha só, eu quero log de 27 na base raiz de 27. E olha como a conta pode ter ficado simples, né? Porque agora você aplica a propriedade que vem da definição dos logaritmos, né? Por exemplo, se eu tenho aqui ó, log de 27 na base raiz de 27, como é que eu resolvo isso? Como é que eu descubro o valor x, que eu vou escrever aqui, ao qual, né, o qual esse logaritmo é igual? Como é que é a definição? É aquela história, né, da voltinha. Raiz de 27 elevado a x resulta em 27, né?
É aquela história. O que um logaritmo significa? Ele é sempre a resposta a uma pergunta. Que pergunta é essa? Qual é o expoente? Então, log de 27 na base raiz de 27 se traduz na seguinte pergunta: qual é o expoente que, quando eu faço raiz de 27 elevado a esse expoente, ó, por isso a voltinha, resulta em 27. Então, olha só. Raiz de 27 elevada a esse expoente, que eu não sei quem é, e quero descobrir, a esse log, isso resulta em 27. Agora, gente, basta a gente... Aliás, acho que dá para fazer de cabeça isso, né? Se você é um pouco mais esperto. Porque olha só, raiz de 27 elevado a quem vai dar 27? Olha só, pensa no seguinte. Se eu fizesse raiz de 4, por exemplo, e elevasse ao quadrado, eu encontraria quem? O próprio 4, né? Raiz de 4 é 2, e 2 elevado ao quadrado, isso é 4. Raiz de 9. Raiz de 9 elevado ao quadrado. Se eu fizesse aqui essa conta, eu vou ter o próprio 9, né? Porque raiz quadrada de 9 é 3, e 3 ao quadrado é 9. Então, olha só. Se eu fizer raiz de 27 elevado ao quadrado, né? Se eu fizer o x valendo 2, eu vou ter satisfeita aqui a igualdade, né? Raiz de 27 elevado ao quadrado vai ser o próprio 27, né? Então, beleza. Esse x aqui, ó, sem nem tanta cerimônia assim, tem que ser, com certeza, o valor 2, né? Você tem que resolver equação exponencial nenhuma, né? A resposta certa aqui é a letra D de Dinamarca. A letra D de Dinamarca é a resposta correta. Tá certo, gente? Então, foi uma questão que até que não exigiu tanto da gente, é só mesmo o que significa a definição de logaritmo, né? É aquela história aqui da voltinha. Raiz de 27 elevado a x resulta em 27. E você guardar que log é sempre a resposta a uma pergunta. Quem é o expoente? Quem é o expoente? Quando eu faço raiz de 27 elevado a esse expoente, eu encontro 27 como resposta. Tudo bem? Então agora a gente vai para a questão de número 22, que está aqui embaixo, né? Olha só. Também é rápida se você sabe de uma pequenina informação. Vamos ver a questão primeiro. Ela nos fala da soma dos ângulos internos, certo? Soma dos ângulos internos de um polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. Eu quero saber quanto vale a soma dos ângulos internos deste polígono. Quem é mais experiente já fez algumas questões parecidas. Eu acho que já até memorizou, não sei se é o seu caso, mas que esse polígono, que tem como número de diagonais o mesmo número de lados, é pura e simplesmente o pentágono, gente. Ele é o único polígono, né, com o número de lados n igual a 5, em que isso acontece. Ele tem 5 lados e, por coincidência, 5 diagonais, certo? O único caso em que isso acontece é realmente com o pentágono, tá certo? Entre os polígonos, né? Se você quiser verificar isso, né, você pode ver que o pentágono tem 5 lados e o número de diagonais é esse aqui, né? É o número de lados vezes número de lados menos 3 divididos por 2. É isso, você pode usar essa expressãozinha aqui, até uma oportunidade de revisitar essa formulazinha para diagonal, né? Aqui a gente vai ter 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Agora é só arrumar. A gente vai ter 5 vezes 2, né, dividido por 2. E agora esse 2 corta com esse 2 e você vê que, inacreditavelmente, o número de diagonais coincide com o número de lados no caso do pentágono. São 5 diagonais também, né? Agora, o nosso desafio é encontrar a soma dos ângulos internos do pentágono, né? Não é um desafio tão grande se você se lembra, né, que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, de um polígono aí que tenha n lados, é equivalente a aqui, 180 graus, certo? Vou até colocar o grau aqui, 180 graus vezes n menos 2, tá? Essa é a expressão que nos permite obter a soma dos ângulos internos, certo? De um polígono qualquer que tenha n lados, tá bom? Então, de posse dela fica bem fácil, né? Se eu quero a soma dos ângulos internos de um pentágono,
E o pentágono tem 5 lados, é só trocar n por 5, né? Então, ó, soma dos ângulos internos do pentágono vai ser 180 graus vezes 5 menos 2, que vai dar 3, né? Coloquei aqui só por didática mesmo. Então vai ser 180 graus vezes 3. E isso, nas condições normais de temperatura e pressão, costuma ser 540 graus. 540 graus é a resposta aqui para a soma dos ângulos internos do pentágono. Então, gente, a resposta correta é a letra C de sapato, novamente aqui, marcando presença, né? Então, se você conhece, se você sabia de cabeça, né, que o único polígono que tem o número de lados igual ao de diagonais é o pentágono, fica uma questão mais fácil ainda, né? Que você poderia, se não soubesse, de repente, que polígono é esse, você iria pela formulazinha das diagonais, né? Só que aí você iria resolver a seguinte equação. Não vamos alongar tanto, vou só escrever aqui, né? Isso aqui era o número de diagonais, que é dado por isso, n vezes n menos 3 dividido por 2. E eu quero que seja igual ao número de lados, então eu resolveria essa equação aqui, ó. N vezes n menos 3 sobre 2 igual a n, que é o número de lados. Então aqui você iria desenvolver. O que ia acontecer aqui? Vamos ter o seguinte, ó. N vezes n é n ao quadrado, não é isso? N vezes menos 3 vai ser menos 3n. E isso é igual a 2n, né? Parte esse 2 aqui multiplicando n, fica 2n. Aqui você só ajeita, né? Aqui ficaria assim, n ao quadrado menos 3n. Passa um 2n para lá, fica menos 2n, menos 3n, menos 2n, fica menos 5n, e isso é igual a zero. Aí você pode colocar o n em evidência, né? Fica n vezes n menos 5 igual a zero. Aí é o seguinte, ou esse n é zero, mas essa possibilidade não nos interessa aqui, porque a gente quer um polígono, né? Em polígono não pode ter lado nenhum, né? Então cai por terra. E a segunda possibilidade é o nosso n, né? Escrever assim, ó, n é igual a 5, né? Porque aí, ó, 5 menos 5 é igual a zero, né? Vou até escrever aqui isso completo. A gente vai ter ou que n é zero, porque é esse fatorzinho aqui, ou então n menos 5 é igual a zero e, portanto, n é igual a 5. Essa sim é a possibilidade que agrada a gente, ó, o único polígono que tem número de lados idêntico ao número de diagonais é o pentágono. Tudo bem? Pronto, lavei a alma e podemos seguir para a questão de número 23, né? Questão de número 23, que nos fala o seguinte, agora já entrou com análise combinatória, mas não uma questão tão difícil assim, né? É uma questão que nos pede mais uma vez, ó, esse ano, a IAM 2021, pelo que eu percebi, ela tem enunciados muito simples, né? São curtos e diretos. Esse aqui, por exemplo, é mais um deles, só pede o número de anagramas, certo? Da palavra aprendiz. E olha só que beleza, né? Aprendiz não tem letras repetidas. Você vê que é um único A, um único P, um único R, né? Não há letras repetidas aqui nessa palavra, o que é muito bom, né? A formação de anagramas acontece assim, essa palavra tem um A, um P, um R, um E, um N, um D, um I e um Z. São 8 palavras, né? Então, olha só, são 8 letras formando essa palavra, né? Ai, 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 professor. Então, aqui a gente vai ter 8 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso aqui é meramente ilustrativo, didático, porque o que está em jogo aqui é simples. Eu tenho essas 8 letrinhas e tenho que formar uma fila com essas letras, né? Você formar anagrama, você pode imaginar que é como você formar uma fila de letras. Por exemplo, a palavra aprendiz, ela é uma fila de letras, que tem sentido para a gente, né? Forma-se uma palavra, né? A letra A está aqui em primeiro, a letra P em segundo, a letra R em terceiro e assim por diante. Um anagrama qualquer é quando eu embaralho essas letras, coloco elas em uma ordem diferente. Por exemplo, se eu colocasse o A em primeiro, mas em vez do P em segundo, eu colocasse a letra E, e depois escrever só P, R, D, I, N, Z, isso aqui que eu fiz é um exemplo de anagrama, né? Eu só embaralhei a ordem das letras da palavra aprendiz, entendeu? Então, de quantas formas a gente pode embaralhar essas letras? É essa a pergunta, né? Isso é muito fácil. Esse processo, você percebeu, envolve
Se a gente pensar com bastante frieza, calma, 8 etapas sucessivas. Primeiramente, a gente escolhe a letra que vai ocupar a primeira posição, esse tracinho aqui. Para essa posição, nós temos 8 possibilidades, né? Ou a letra A, ou a letra P, ou a letra R, ou a letra E, ou a letra N, ou a letra D, ou a letra I, ou a letra Z, né? Escolhida a letra que vai ocupar essa posição, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi, vou ser bem pouco original aqui, a letra A, sobra para a segunda posição outras 7 possibilidades, né? 7 possibilidades aqui, do P em diante, né? Aqui até o Z. Então vamos dizer que nós escolhemos a letra R, né? Escolhida a letra R na segunda posição, tem que escolher agora a letra que vai ocupar a terceira posição. E agora eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades. E assim vai, né? Sempre ou a menos. Aqui são 6 possibilidades. Aqui para a quarta posição são 5, né? Para a quinta são 4, para a sexta são 3, para a sétima são 2, e evidentemente aqui na última casinha uma única opção, né? E agora, pelo princípio multiplicativo, né? Se eu tenho decisões sucessivas, então o número total de possibilidades, né, pelo PFC, princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é a mesma coisa para quem já é familiarizado com isso, né? Que 8 fatorial, né? Só escrever aqui para ser bonitinho, né? Aqui é o 8 fatorial. E essa resposta aqui vai dar conta. Só resolver, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bem, quem já está acostumado a lidar com fatorial, já conhece alguns resultados, né? Por exemplo, eu sei que 5 fatorial, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 120, né? Ou então que 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse resultado é 720, né? Então, a nossa resposta, se você conhece de cabeça esse resultado, vai ser 8 vezes 7 vezes 720, né? E isso aqui, o que vai sair daqui? É importante que você entenda que se você quer escolher entre uma das opções aqui, ó, da questão como gabarito, você não precisa perder um certo tempinho calculando todos os algarismos, o resultado completo aqui de 8 vezes 7 vezes 720. Você não precisa. Mas você pode imaginar o seguinte, ó, 8 vezes 7 é 56. Então, nossa resposta aqui vai ser 56 vezes 720. E agora você pode olhar só para terminação. Você vê aqui que cada opção termina com algarismos diferentes, né? Aqui termina com 2 zerinhos, aqui termina com um algarismo 2, um algarismo 0, aqui um 13 0, 4 0 ou 5 0. Olhando aqui para essa conta aqui que a gente vai ter que fazer, a gente pode perceber o seguinte, olha só. Vou até fazer de verde isso. 720 vezes 56. Apenas veja isso, olha só. Certamente esse número aqui ele vai terminar em 0, né? 6 vezes 0 é 0. E 2 vezes 6 é 12. Então, olha só. Essa conta vai continuar, né? Vai 1 aqui. E a gente vai seguir com o cálculo. Mas eu quero que você perceba que esse número com certeza vai terminar, certo? Porque aqui vai sair um valor, aí ó, 5 vezes 0 é 0, né? Aqui vai continuar. E essa resposta, quando a gente for fazer aqui aquela soma, sem nem precisar saber o restante, vai ser um número terminado em 2 e 0, né? Algarismos 2 e 0, com certeza. Então a gente já pode marcar aqui, ó, sem medo de ser feliz, que a resposta é a letra B de Brasil. Sem nem terminar aqui essa conta, porque eu sei que na prova, né, vai ser precioso a gente economizar tempo, né, ser um pouco mais ágil com as questões, não como se fosse uma live aqui com o objetivo de revisar, preparar as pessoas, né? Mas é bom a gente ter esse olhar atento na hora de fazer a questão quando tiver um tempo limitado, né? Com certeza. Então, esse é o conselho que eu daria a você, olhar para as terminações aqui, resolver só aqui essa primeira conta, 2 vezes 6, 12, aqui depois fica 5 vezes 0 é 0, quando somar fica um 2 mais 0, que é 2 mesmo. Então aqui acabou o assunto, né? Vai terminar com algarismo 2, algarismo 0. E a única opção que tem um número determinado nesses dois algarismos é a opção B. Então,
Fim de papo aqui. Vou nem terminar, vou fingir que eu estou na prova aqui fazendo. Não vou nem terminar. A gente vai direto para a questão 23. Questão 23? Não, questão 24, né? Olha só, a questão 24 também é uma questão muito pertinente de porcentagem. Em uma loja de eletroeletrônicos, um aparelho de R$ 1.450. Na virada do mês, passou a custar, sofreu um aumento de 1.450 para R$ 1.740. E a pergunta de quanto foi o aumento que esse aparelho teve, né? De quanto foi esse aumento? Se foi de 20%, 25%, de que porcentagem foi esse aumento? Então, olha só, é muito simples essa questão, né? Como é que a gente pode determinar quanto em reais foi de aumento? Nós tínhamos é, 1.740 como preço na virada do mês e inicialmente era 1.450. Então, olha só, se a gente fizer essa diferença, a gente obtém um aumento, né, em reais. 1.740 menos 1.450, pensa assim, né? 1.450, 1.550 são 100, 1.650 são 200, né? 1.750 seriam 300. Como aqui é 1.740, foram 10 reais a menos, né? Então, foram R$ 290 de diferença de um para o outro, né? Foram R$ 290 de aumento. Então, olha só, para saber se aumenta em porcentagem, né? Lembre, porcentagem é sempre uma razão, né? Da parte em relação ao todo. Se nós tínhamos aqui R$ 290 de aumento, esses 290 em relação, né, sobre 1.450 vai dar nosso percentual de aumento. Que vai ser de quanto? Repare que isso aqui pode cortar esse zero com esse zero, então é a mesma coisa que 29 dividido por 145, né? Não sei não, esse 145 eu estou desconfiado. Não sei vocês, mas eu acho, tá, que nós não perdemos tempo, nem esforço, nem muito esforço, fazendo aqui, por exemplo, eu acho que 145 é 29 vezes 5. Tenho essa leve suspeita. Vamos ver? 5 vezes 9 é 45. 2 vezes 5 é 10. Com 4, 14. Hipótese confirmada. Ó. 29 vezes 5 é 145. Em que essa conta ajuda? Podemos dividir por 29, a ver se não é verdade. Em cima e embaixo, numerador e denominador dessa fração. Olha que legal. Ficaria assim, ó. Então a gente vai ter 1 sobre 5, 1 quinto, que se você fizer essa divisão, ao de 1 por 5, você vai encontrar, tenho toda certeza, que você irá encontrar, aqui está sem espaço, mas 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2, tá? 0,2 ou até, resposta completa, né, 20%. Né? Simples assim, gente, acabou-se o assunto aqui. Resposta correta, letra A de amor, né? 20% de aumento. Então, questão simplíssima de porcentagens, você tem facilidade com multiplicação, tabuada, né? E a questão 25 já nos traz uma outra coisa, olha só. Uma questão também simplesinha, ó. As questões desse ano estavam muito simples, que era de função exponencial. Olha só. Em uma cidade, a população tem sido contaminada pelo novo SARS-CoV-2. Suponha que o número de contaminados pelo vírus seja dado pela função f de x igual a 10 menos 1 sobre 2x vezes 1000, onde x representa a quantidade de meses, né? X está em meses. Tudo bem. Assinale a opção que apresenta o número de contaminados, o total de contaminados nessa cidade no terceiro mês. Ou seja, se é terceiro mês, fica evidente, não é, que o nosso n aqui, perdão, o nosso x, né, que é a quantidade de meses, isso vai ser de 3 meses. Então, é uma pergunta muito simples, basta pegarmos nosso x e substituirmos por 3, né? Ou seja, calcular f de 3. Então, ficaria assim, ó, 10 menos 1
sobre 2 elevado a 3 vezes 1000 não, né? 10.000. Vê que agora são 10.000 multiplicando aqui. Agora a gente só termina. Vamos lá. 2 ao cubo é 8. Então, na prática aqui nós temos o seguinte. 10 menos o quê? 1 sobre 8 vezes 10.000. Então, o que eu faria? A gente poderia, se quisesse, né, resolver aqui esse parênteses, né? 10 menos 1 oitavo. Mas eu não sei. Hoje aqui eu estou inspirado a fazer o seguinte: fazer essa distributiva aqui, ó, 10 vezes menos 1 oitavo e 10.000 vezes 10, né? 10.000 vezes 1 oitavo e 10.000 vezes 10. Só para ver o que vai dar aqui, não sei. Acho que mentalmente pode ser mais fácil. 10 vezes 10.000, isso vai dar 100.000, né? Não é difícil perceber. 100.000, pronto, né? São 5 zerinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente vai ter 10.000 vezes menos 1 oitavo, fica menos 10.000 sobre 8. E 10.000 sobre 8, gente, se a gente fizer a conta, 10.000 sobre 8 é 10.000 dividido por 8, gente, isso vai dar 1.250. Então, olha só, a gente vai ter 100.000, né, menos 1.250. E essa conta aqui vai nos dar o valor de f de 3, né? Isso aqui tudo é f de 3, vou botar assim. E a nossa resposta vai sair aqui agora. Vou pegar a cor verde, escrever aqui embaixo, né? Que f de 3 é igual a quanto? F de 3 vai ser 100.000 menos 1.250. 100.000 menos 1.000 vai dar 99.000. Tira 250, isso vai dar 98.750. Certo? Essa aqui é a resposta para a questão 25, né? 98.750 infectados, né? Contaminados. Resposta correta, letra D de Dinamarca, né? 98.750. Partindo aqui para a próxima, a gente vai ter, antes de ir para a próxima, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? Vou estar fazendo aqui relâmpago agora. Vamos lá, tá quase acabando, faltam apenas 5 questões para o Grand Finale. Então agora nós temos aqui a questão 26, que é pesadinha, né? Ela fala de matrizes. Olha só que interessante. As matrizes que estão aqui, é isso? E o mais interessante é que a gente vai ter que montar cada matriz para depois responder a pergunta, né? A pergunta é sobre cofator. Cofator de C32. Então a primeira coisa é entender a pergunta. Para entender a pergunta, a gente tem que montar as matrizes. Então vamos lá. Vamos começar pela matriz A. A matriz A tem essa lei de formação que é toda complexa, né? Mas a gente vai fazer aqui com calma, devagarzinho. Olha só. Temos aqui o seguinte, uma coisa importante, né? Todas as matrizes aqui presentes têm ordem 3. O que significa o seguinte, são quadradas de ordem 3. Ou seja, elas têm 3 linhas e 3 colunas. Isso aí é tranquilo. De posse dessa informação, a gente pode começar a montagem, né? Por exemplo, se eu tenho que I é maior que J, eu vou fazer I elevado a J. Mas o que seria I e o que seria J, gente? Olha só. São os índices que representam a posição de cada elemento aqui na matriz. Eu vou colocar aqui para vocês, olha só. Aqui, por exemplo, ó, esse elemento aqui é o A11. Por quê? Porque ele está na primeira linha da matriz e na primeira coluna. Esse aqui é o A12, né? Ele está na primeira linha da matriz e na segunda coluna. Esse elemento aqui é o A13, porque está na primeira linha da matriz e na terceira coluna. Se ela é 3 por 3, então ela tem 3 colunas e 3 linhas. Então eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Esse aqui é o elemento A21. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Né? E segunda linha, terceira coluna. Agora aqui embaixo é terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Esses aqui são os elementos da matriz A.
genericamente falando. Agora a gente vai prosseguir com a montagem dessa belezura, né? Olha só, aqui eu tenho que o nosso i, né, seria 1, né? E o nosso j aqui 1 também, né? É sempre a ij, aqui nesse caso. O nosso i seria 1, nosso j também. Então, olha só, i igual a j. Nesse caso aqui, a gente vai ter, então, que somar. Então, olha só, então, ó, a 11 vai ser 1 mais 1, que é 2, tudo bem? A 12, repare que aqui o nosso i seria 2, nosso i seria 1, nosso j seria 2. Repare então que o nosso j ele é maior que o nosso i, né? Ou que o nosso i, que vale 1, ele é menor que o nosso j, que vale 2. Então, se acontece isso, você tem esse terceiro caso aqui, ó, só fazer menos i. Nosso i vale 1, né? Então aqui vai ser menos 1. O A13, novamente, o i é menor que o j, né? 1 é menor que 3. Então, já fazer menos 1 de novo. Nosso i vale 1 também. A mesma coisa aqui para o restante. A21, repare agora que o i vale 2 e o j vale 1. I é maior que j. Se I é maior que j, a gente faz i elevado a j, ou seja, 2 elevado ao expoente 1, que é 2 mesmo. Agora aqui, ó, A22 i igual a j. Se I é igual a j, então eu somo. 2 mais 2 é 4. Tudo bem? A23, nosso i é menor que o j. Então, o que eu faço? Eu só fazer menos i. Então, aqui é menos 2, né? Agora aqui, A31, i é maior que j. Se I é maior que j, a gente faz i elevado a j. Então, seria 3 elevado a 1, e isso é 3 mesmo, né? A32, o nosso i é maior que o j de novo. Então, eu faço 3 elevado a 2, que vai ser 9. Né? E aqui no A33, os dois são iguais de novo, é só fazer i mais j. Né? I mais j, a gente vai ter 3 mais 3, que é 6. Né? Então, está fácil. Né? Fechamos aqui a matriz A. Ela tem essa cara aqui. Essa aqui é a nossa matriz A. A nossa matriz B, não é isso? Ela tem o seguinte formato. Ela é formada... vou descer aqui só um tiquinho na tela, tá? Aqui assim, peraí. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui tá bom. Olha a cara dela. Vamos lá. Matriz B tem elementos B e J, ou seja, vamos lá. B11, B12, B13, né? Era 3 por 3 também. B21, B22, B23, B31, B32, B33. Correto? O que é que a gente vai fazer? Segundo a lei de formação dela, o que a gente tem que fazer? Qualquer elemento aqui, ele vai ser da coluna I, né? E da coluna J. Da linha I ou da coluna J. Então, para qualquer um deles, a gente pega a linha que ele está e eleva ao quadrado, né? É isso que significa essa aberração aqui. Qualquer que seja o elemento, você pega a linha que ele está e eleva ao quadrado. A resposta disso vai ser o elemento. Então, olha só, o que a gente faz? Por exemplo, esse elemento aqui, B11, ele está na linha número 1, né? Se ele está na linha número 1, ele vai ser 1 ao quadrado, ou seja, 1. Esse aqui também, ó, o B12 também fica na linha 1. Então, também é 1 ao quadrado, que é 1. A mesma coisa vale para o B13, né? Ele também vale 1. Agora aqui, B21. B21, eu já mudei a minha linha. Estou na segunda linha. Né? Então, se é a segunda linha, eu vou pegar o número da linha, que é 2, e vou levar ao quadrado. Fica 2 ao quadrado, que é 4. Mesma coisa vale para o B22 e para o B23. Todos são da segunda linha. E aqui, por último, a terceira linha. Todos aqui na terceira linha, você vai fazer o quê? Pegar a linha número 3, né? O número da linha, que é 3, e levar ao quadrado, ou seja, 9. Então, aqui, ó, 9, 9, 9. Esse aqui é o nosso Bzinho, gente. Essa aqui é a matriz B. Por fim, e não menos importante, temos a matriz C. Só que a matriz C ela tem lei de formação mais simples. Ela é simplesmente ó, matriz A mais matriz B. O que significa que para a gente conseguir encontrar quem é a matriz C, basta somar a matriz A com a matriz B. Né? E como é que é essa soma? Muito simples, né? A gente faz termo a termo, né? Assim, ficaria como? Ó? O termo A11 aqui né? Seria 2. E o B11 aqui seria 1. Então, olha só. 2 mais 1, isso é 3.
né? Que é o menos 1 mais 1. Isso vai dar 0, né? Vamos lá, esse tema aqui que está na terceira linha e terceira coluna. Está na primeira linha, terceira coluna. Ficaria menos 1 mais 1, que é 0. 2 mais 4, que é 6. Termo a termo, ó. Vamos lá. 4 mais 4, que é 8. Vamos nós. Menos 2 mais 4. Vou fazer cada um aqui. Isso aqui vai dar 2. 3 mais 9, isso é 12. 9 mais 9, isso vai dar 18. Não é isso? E 6 mais 9, isso é 15. Tudo bem? Então aqui fechamos com essa matriz C, que é a soma das duas. Então a gente só somou os termos aqui que estão nas mesmas posições, né? Tranquilo. E agora a pergunta é o tal do cofator C32. Que diabo é isso? Né? Para encontrar esse cofator, você tem que pensar no seguinte, tem que lembrar da expressão do cofator. E como é que é a expressão do cofator? Do cofator. Cofator, olha só, vou representar por um Czinho minúsculo, tá? Czinho minúsculo de cofator. De um elemento que esteja na posição que é a seguinte, linha I, coluna J. Como é que você faz? Você faz menos 1 elevado a quê? I mais J vezes um certo determinante de uma matriz. Tudo bem? Então, eu já vou escrever que matriz é essa direto, sem colocar aqui de maneira genérica, tá? Mas eu vou já substituir, só para mostrar a vocês, né? Se eu quero do elemento C32, com fator C32, então vai ser Czinho da posição 32, a gente vai ter o seguinte, seria o quê? Menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o determinante de uma matriz. Que matriz é essa? Você pega o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, que eu quero ser 32. No caso aqui, esse termo vai ser, olha só que surpresa, né? Terceira linha, segunda coluna, o 18 aqui, né? Você olha bem para ele, para esse 18, e faz o seguinte, olha só, esquece a coluna que ele está e esquece a linha que ele está. Se você perceber muito bem, sobrou uma matriz. É a matriz com os elementos 3, 6, 0 e 2. E é justamente o determinante dessa matriz que a gente vai calcular. Entendeu? 3, 0, 6 e 2. Simplesmente isso, gente. Esse determinante aqui. Que é de uma matriz quadrada, né? Felizmente. Então aqui vai acontecer o seguinte. Vamos ter C32. E repare aqui que vamos ter na frente do determinante um menos 1 elevado a 5, né? Então, já é um sinal de atenção. E aqui vamos ter o tal determinante, que eu não vou repetir outra vez, mas eu vou colocar direto. Matriz quadrada, você faz o seguinte, né? Pega os elementos da diagonal principal, multiplica, a diagonal principal é essa, né? Nesse sentido, 3 vezes 2 é 6, você escreve esse resultado, que é 6, e você subtrai dele a multiplicação, o produto dos elementos da diagonal secundária. E a diagonal secundária é essa aqui, ó. Graças a Deus, aqui tem um zero, por quê? Porque a nossa resposta ficaria 6 vezes 0, que é 0. Então, aqui na prática, é 6 mesmo, né? Porque 6 menos 0 é 0, né? Então, agora o nosso cofator C32, que é a nossa pergunta, não é isso? O que vai acontecer com ele? C32... Isso aqui vai ser menos 1 elevado a 5 é menos 1 de fato, né? Vezes 6 menos 0, isso é 6 mesmo. Então vai ser menos 1 vezes 6, que é menos 6. Então, olha só, descobrimos como resposta que o nosso cofator C32, é isso? É menos 6. E isso está escrito, se eu não estou errado, na letra B de bola, né? Letra B de bola, vou chegar um pouquinho mais para cá. Realmente aqui nos fala isso, né? O gabarito então é a letra B de Brasil.
Tudo bem? Então, era uma questão que você tinha que realmente saber matrizes, né? Tinha que saber montar a matriz de acordo com a lei de formação, né? Tinha que saber somar matrizes, né? Porque a formação da matriz C vinha da soma de A com B. E tinha também que calcular cofator, né? Que você conhece quando você conhece o teorema de Laplace. Né? Se você não sabe o que é o teorema de Laplace, deve ter alguma aula aqui sobre isso, deixo ela como sugestão. Tudo bem? Se ela está pronta, né? Lógico. Dito tudo isso, a gente pode partir para a questão 27, que é uma questão de cunho teórico. Olha que legal, uma questão que aborda a teoria. Ó. Se você sabe teoria acerca das funções exponenciais. Olha que bacana. Dado uma função exponencial, né, do tipo clássico, f de x igual a elevado a x, a respeito de suas características, é correto afirmar o quê? Uma delas aqui está certa. Qual é? Essa função ela é decrescente para a base a maior que 1. Isso é verdade? Não, gente. Isso é inteiramente falso. Letra A já cai por terra e é a oportunidade perfeita de eu relembrar com você que está aí me assistindo o seguinte, né? Deixa eu fazer algum cantinho legal. Vou fazer aqui, ó. A função exponencial, como é que é? Uma maneira fácil de você pensar. Olha só, você pode pensar em qualquer exemplo, né? É do tipo a elevado a x. Pense, por exemplo, na função f de x é igual a 2 elevado a x. Nesse exemplo, você enxerga o seguinte, que uma função do tipo exponencial, ela sempre vai ter a sua interseção com o eixo y nesse ponto aqui, ó, em que y vale 1 e x vale 0, né? Quando x vale 0, y é 1. E isso porque, ó, substitui x por 0, você vai ter 2 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 resulta em 1. Por isso que é sempre um ponto que faz parte do gráfico da função exponencial, né? Do tipo a elevado a x. Porque você vai ter, né, no fim das contas, o número elevado a 0 é sempre 1. Né? Quando x vale 0, y vale 1. E para esse caso aqui, repare que eu peguei o valor de base, né, um valor de A, que está, vou até fazer isso com uma cor diferente para enfatizar bem, né? Esse valor de A, que no caso aqui é 2, é a base, né? Ele é um valor maior que 1. Peguei maior que 1, para você perceber o seguinte, ó. Vamos pensar aqui em outros valores. Quanto vale um f de 1? Vai, f de 1 é fácil. 2 elevado a 1, que é 2. Então, olha só. Quando x vale 1, nosso y vale 2. Estaria mais ou menos assim. Se x valesse 2, nosso y valeria 2 ao quadrado, que é 4. Estaria mais para cima. E eu quero que você enxergue que esse gráfico ele vai ser crescente, né? E não decrescente. Vai ser um tipo de gráfico mais ou menos assim, né? Tem mais ou menos aqui grosseiramente esse formato e vai ser crescente, gente, e não decrescente, né? Agora, para ser realmente decrescente, tem que acontecer o seguinte, ó. Primeiro eu vou escrever aqui que para maior que 1 a função é crescente. Para a função ser decrescente, o nosso A ele tem que estar, já vou adiantar, entre 0 e 1. Né? A gente pode chegar um pouquinho para o lado para ver isso. Olha só. Vamos pensar de novo em outro gráfico. Acho que vale a pena a gente investir tempo nisso. Aqui, né? Fazer um pouquinho mais para cá. Olha só, a gente sabe que uma coisa sempre vai acontecer, né? A interseção do gráfico com o eixo y é essa aqui, onde y vale 1. Tudo bem? E vamos pensar aqui agora, como eu falei que é entre 0 e 1, né? Vamos pensar na função meio. Meio elevado a x. Pronto. Fazendo aqui nossas continhas, vamos fazer para x igual a 1. É fácil, né? Para x igual a 1, vou ter 1 meio. Elevado ao expoente 1, que é 1 meio mesmo, né? Então, olha só, quando x vale 0, y vale 1, quando x vale meio. Meio está mais ou menos aqui assim.
né? O meio está mais ou menos. Vamos dizer que daqui até aqui é 1. O meio está aqui. 1/2. Vamos ter 1/2. 1/2 está aqui. Isso. Tudo bem? Então essa aqui é uma resposta, né? A gente tem aqui esse ponto. 1/2 e 1/2. Se valesse 1 sobre... Se nosso x valesse 2, vou colocar aqui para vocês. Olha só. Escrever aqui. Um lugar que tem espaço. Né? F de 2, a gente vai ter 1 meio elevado, todo ele, ao expoente 2. Isso vai dar 1/2², que é 4, né? E 1/4 é um valor menor que 1 meio, né? 1 meio vale 0,5, 1/4 vale 0,25. Então, olha só. Para x igual a 2, você percebe, ó, quando eu aumento o valor aqui do x, nosso y fica cada vez menor, né? Ele ficaria mais ou menos aqui, ó, 1/4. Então, realmente, o que está acontecendo aqui, vou até tirar esse 2 fora, né? É que o gráfico está decrescendo, né? Olha só, nós temos aqui isso, grosseiramente falando, né? Gráfico decrescendo. Ficou bem feinho, né? Mas é assim mesmo, mão livre é fogo, né? Aqui, vamos fazer melhor. Digno de vocês, ó. Espera aí, vou fazer melhor ainda que isso, né? Porque o gráfico nunca chega a encostar o eixo X, né? Ele vai decrescendo, mas nunca encosta no eixo X, né? Mais ou menos assim, ó, o gráfico de uma função exponencial decrescente. Então, a opção correta, ela vai dizer que para o valor de A, que esteja entre 0 e 1, né? Essa função, ela é decrescente, né? Você sabe que pelas restrições, que são características de uma função exponencial, né? O nosso A não pode ser negativo e nem igual a 1, né? Porque se A aqui fosse igual a 1, a teria função de que tipo? 1 elevado a x, né? Que é sempre 1. Então, ele seria exponencial, seria uma função constante, né? Então, olha só, a opção correta vai dizer que para valores de A, né, de nossa base, entre 0 e 1, essa função é decrescente. Será que isso está escrito em alguma opção? Vamos ver. Eu acho que é a letra E, né? Eu acho que é a última opção que diz isso. Olha só, ela fala que é decrescente para a base A maior que 0 e menor que 1. Que foi o que eu falei para vocês. Então, a opção correta é a letra E de equação. Simples assim, né? Só saber quanto que a função é crescente e quanto que ela é decrescente. Coisa fácil mesmo. Seguindo aqui agora para a questão de número 28, nós temos aqui mais um belo espécime, mais uma questão que exige habilidades de álgebra da gente, né? E nos fala o seguinte: essa expressão aqui, né? Ela é igual a qual outra aqui entre as opções, para qualquer valor de A, né? Eu acho que um bom começo é a gente lembrar da seguinte propriedade das potências, né? Da potenciação. Quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, né? A elevado a m vezes a elevado a n, a gente pode aqui repetir a base e somar os expoentes. Já fizemos isso aqui hoje na questão de número 17, segunda questão de hoje. Mas agora o que nós temos é que podemos pensar também no inverso, né? Se nós temos uma soma, né? Aqui no nosso expoente, ela se traduz em uma multiplicação de potências de mesma base. Por que eu estou dizendo isso? Veja por quê. Olha só. Temos aqui 4 elevado a A mais o quê? 4 elevado a A mais 1. Olha só, uma soma no nosso expoente aqui dessa potência. Então, a gente pode fazer o caminho inverso. Ó. Se eu tinha A mais 1, é a mesma coisa que o quê? 4 elevado a A vezes 4 elevado a 1. Ou simplesmente 4. Né? Se a gente resolver aqui essa multiplicação, a gente volta a ter 4 elevado a A mais 1. E podemos fazer isso com todo o restante, né? Olha só que legal. A gente pode fazer
com essa aqui que está até entre parênteses, olha só. Primeiro, antes de fazer isso, aí chegar aqui 4 elevado a vezes 16. 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado, né? Então isso aqui está multiplicando 4 elevado ao quadrado. Então, olha só, a gente pode ou escrever como sendo 4 elevado a mais 2, ou deixar assim mesmo. Eu deixaria assim mesmo, já vou dizer por quê, né? Porque aqui na sequência a gente tem 4 elevado a mais 3, que é a mesma coisa que o quê? 4 elevado a vezes, vezes 4 elevado ao expoente 3, correto? Mais o quê? 4 elevado a vezes 256, certo? 256, se você for escrever como uma potência de base 4, né? Seria 4 elevado à quarta, tá? 4 elevado à quarta. Isso aqui está somando quem? Mais 4, 4 elevado a mais 5, né? Que é 4 elevado a vezes 4 elevado a 5. Tá bom? Agora a gente pode fazer o seguinte: você percebe que todos os elementos aqui, todos os termos aqui somados, tem um 4 elevado a aparecendo, ó. Ele é um fator comum aqui. Olha só, 4 elevado a 4 elevado a A, que seria elevado, né? Eu que botei multiplicando A, estava viajando aqui. 4 elevado a A. Isso, e 4 elevado a A. Então aqui a gente vai ter que colocar o 4 elevado a A em evidência, né? Então 4 elevado a A, que multiplica o quê? 1, né? Mais o quê? 4 elevado a 1, mais 4 elevado a 2, mais 4 elevado a 3, mais 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 5. Né? Você vê, eu deixei tudo aqui em forma de potência para te mostrar essa belezinha aqui, né? Ficou 4 elevado a A vezes essa soma de potências, não é isso? De base 4, né? E se você quiser, você pode perceber que isso aqui trata-se de uma PG, né? É uma PG, repare, de razão 4. Para você sair do primeiro termo, que aqui no caso é 1, e chegar no segundo, você multiplica por 4, né? É sempre assim, ó. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 é 4 ao quadrado, né? E assim por diante. É uma PG de razão 4. Então, como é que ficaria? 4 elevado a A vezes o quê? A soma dos termos aqui dessa PG. Repare que aqui não são 5 termos, né? São 6 termos, porque olha só. 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3, 4 elevado a 4, 4 elevado a 5 e o 1, né? Então são 6 termos dessa PG. Então olha só, temos aqui, então, como é que é a soma dos termos? Primeiro termo, que vale 1, vezes o quê? A razão, que é 4, elevado ao número de termos somados, que no caso é 6, menos 1, sobre nossa razão, que é 4, menos 1, tá certo? Agora é só desenvolver isso aqui, vai ser quanto? 4 elevado a A, que multiplica, né? Esse 1 nem precisa escrever. 4 elevado a 6 é quanto? 4 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 10, que é 1024. Então, 4 elevado a 6 vai ser 1024, como eu vou escrever aqui, vezes 4. Essa continha aqui vai dar 6 aqui, né? Deixa eu ver. Se não me engano é 4.096, né? 16 2 vezes 4 é 8 com 9, isso mesmo. 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 1 é 4. 4.096. Então é 4.096 menos 1 ficaria 4.095 divididos por 4 menos 1, que é 3. Ainda bem, graças a Deus, 4.095 é divisível por 3, tá? Se a gente dividir vai dar quanto? Ficaria o que aqui? Vou pegar logo a cor verde que vai sair direto a resposta. Olha só. A gente vai ter aqui 4 elevado a A, que multiplica. Vamos lá, 40 dividido por 3, isso vai dar 13, né? 13 vezes 13 é 39. 39 para 40 falta 1. Aí abaixo do 9 fica 19. Se a gente dividir 19 por 3, isso vai dar 6, né? 3 vezes 6, 18, para 19 falta 1. E agora abaixo do 5 fica 15, 1365. Tudo bem? Que é o que diz a letra D de dado, né? 4 elevado a A vezes 1365
Ou o contrário, né? 1365 vezes 4 elevado ao expoente A. Resposta correta, letra D, de Dinamarca, tá certo? Então, eu quis fazer aqui por soma dos termos do APG, tá? Para recordar como é que faz aqui essa soma, a abordagem possível, né? A gente vai fazer aqui agora a questão de número 29. Olha só, uma questão de conjuntos, tá? Eu já sei disso, já vou tomar a liberdade de montar aqui, né? Eu vejo aqui três conjuntos. O A, o B e o C, né? Antes de ler qualquer coisa, eu já vou desenhar aqui. Já sei o que isso vai dar, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Atenção, hein? Fazer aqui o círculozinho. Três círculos, né? Assim que a gente vê. Esse aqui, fazendo um pouquinho mais para baixo. Assim tá legal. Isso, isso. Pronto. Vamos dizer que aqui, nesse nosso diagrama, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, tá? Sem grandes problemas. Olha só, temos aqui o seguinte: é uma pesquisa que fizeram, uma pesquisa de mercado, certo? Sobre o consumo de três marcas de café: marca A, marca B, marca C, né? Vamos lá, temos aqui 60% consomem o produto A, 51% consomem o produto B, né? 15% consomem o produto C, não é isso? 5% consome os três, não é isso? E 11% consome produtos A e B e 10% consome produtos B e C. Sabendo disso, a pergunta é o percentual relativo à quantidade de pessoas que consomem simultaneamente produtos A e C, sem consumir o B. Então é somente A e C simultaneamente. Então, o primeiro passo é a gente colocar essas informações de maneira organizada no diagrama, né? Vamos ter aqui o universo, que é a nossa pesquisa, certo? Vou colocar aqui para gente. Olha só, madeira, nosso universo de pesquisa. E a gente tem uma boa técnica para a gente fazer isso aqui sem ter dor de cabeça, é começar pelas interseções, né, aqui no diagrama. Por exemplo, aqui nessa região, que eu vou pintar de azul, nós temos o quê? As pessoas que consomem a marca A, a marca B e a marca C ao mesmo tempo, uma região que faz parte dos três diagramas, né? Então a gente pode colocar aqui, primeiramente, aqueles 5% que consomem os três produtos, né? Fica legal assim. Agora a gente pode partir para as demais interseções. Aqui, o nosso enunciado nos dá duas, né? Por exemplo, os que consomem A e B são 11%. Então, olha só. A e B correspondem, gente, também a essa regiãozinha aqui que eu estou raspando de amarelo. Então, olha só. O total é 11%. Aqui já tem 5%. Então, a gente vai ter aqui 6% que consome somente A e B, né? Continuando aqui, temos aqui 10% consome produtos B e C. Então, olha só. Aqui já tem 5%. E consome os 3. Quem consome os 3 consome B e C. Com certeza, né? Então, olha só. Os outros restantes correspondem a essa região aqui, ó, que eu vou colocar de laranja. Olha só, aqui é somente B e C, né? Aqui já tem 5%, então o resto é outros 5% para essa região aqui, né? Agora aqui nós temos que 51% consomem o produto B, né? Então olha só, a vez que tem aqui o seguinte, perdão, 51% aqui na região que corresponde à marca B. Aqui vai ter 5%, mais 5%, 10%, mais 6%, 16%. Total é 51. Então, 51 menos 16, isso vai dar 41, tira 6, 35%. Então, olha só, 35% consome somente a marca B, certo? Dos entrevistados. Para a marca A, o que vai acontecer? A pergunta é aqueles que consomem
A e C sem consumir o B, né? Então, olha só. Pergunta é essa regiãozinha que está aqui, né? Que eu vou chamar, em vez de rachurar, vou dizer que é x%, né? x%. Tá ok? Como é que a gente pode fazer aqui essa conta? Primeira coisa, aqui são 60% que consome o produto A. Então, olha só, já temos x% mais 5% mais 6%, ou seja, 11 mais x em porcentagem, né? Se o total é 60, então aqui a gente vai ter 60, tirando os 11 que está aqui, né? Tirando o x, né? Ou seja, 60 menos 11, isso vai dar 50, 49, né? 49, então, menos o x. Tudo isso em porcentagem. Tudo bem? Agora, aqui para a região C, a gente vai ter algo ligeiramente diferente, né? Porque aqui a gente tem 15% que consome o produto C. Aqui já tem 10%, né? Então, olha só. Aqui essa região que consome só o produto C vai ser o quê? Vai ser 15%, né? Que é o total, tirando os 10% que estavam ali, tirando os x% que estava aqui, né? Então, a gente vai ter 15 menos 10 é 5. Então, aqui a gente vai ter 5 menos x. E agora? O x continua misterioso, né? Como é que a gente faz para encontrar nosso x? Lembrando do seguinte, né? Se eu somar tudo que está aqui, todas essas regiões, né? A, B e C, a gente vai obter o quê? 100%, né? Que é o total de entrevistados. Então, vamos descrever isso. Pode ser que ajude, né? Que eu tenho aqui escrever para vocês. Vou fazer de branco mesmo, com a tinta branca. Vamos lá. Ou seja, 49 menos x. Mais o que? O nosso x, que é a pergunta, mais 6%, mais 5%, né? Que é 11, mais 5%, que vai dar 16, não é isso? Mais 35%, 35 com 16, isso vai dar 41. Não, isso vai dar 51, né? 51, 35 com 16, 51%, né? Isso aqui mais o que? 5 menos x. Mais 5 menos x. Isso aqui tem que ser, vamos lá, 100%. Então, olha só. Esse menos x vai embora com esse x, né? E ao invés de ter aqui o seguinte, 51 com 49, isso vai dar o quê? 91, não é isso? 91 com 9, 100. Então, olha só, aqui deu 100, né? 100 mais o que? 5 menos x. Isso vai dar igual a 100. Vou escrever só o 100, tá? 100%. Porque aqui que vai acontecer esse 100? Vai cortar com esse 100. E a gente vai ter então, ó, passando o x para o outro lado, que o nosso x, nossa porcentagem procurada, é de 5%. Ou seja, se 5% dos entrevistados consomem somente as marcas A e C e não consomem a marca B. Então a resposta certa é a letra B de Brasil, uma questão de diagrama de Venn, né? Isso aqui que a gente fez foi diagrama de Venn Euler. Bacana, né? Agora a saideira, gente. Saideira, para terminar isso aqui, essa questão 30, ó. A questão da parábola, né? Temos aqui o seguinte. Olha só. Determine a área rachurada, né? A pergunta é a área que está marcadinha aqui. Aqui no meu filtro ficou de branco, né? Essa área branca aqui, a área rachurada. Sabendo que esse Vzão aqui que está marcado é o vértice da parábola, né? Eu vou ter que marcar uma opção certa. Então, olha só. Como é que é essa área rachurada? O que a gente enxerga aqui? A presença de duas figurinhas aqui coladinhas, juntinhas, né? É a área de um triângulo retângulo, que é esse aqui. Aqui tem um ângulo de 90 graus, né? E de um trapézio, né? Sim, um trapézio que por acaso, né? Também vai ser retângulo, né? Aqui também é um ângulo de 90 graus. Tem um para cá e um para cá, né? Então, o trapézio retângulo, a área dele mais a área de um triângulo retângulo. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa é, por exemplo, como é que é a área de um triângulo? Vamos lá. A área de um triângulo é dada por base
vezes altura, dividido por 2. Nossa base, podemos dizer que esse segmento aqui, né? Que vai do x igual a 1 até o nosso x do vértice. Isso na verdade, ó, aqui ó, é direitinho o x que corresponde ao vértice. Que x é esse? Para encontrar é fácil, só você lembrar que o x do vértice ele está sempre no meio, né? Na metade aqui da distância entre as duas raízes. Quem são as raízes, né? Elas são relacionadas aos pontos de interseção do gráfico com o eixo x, né? E aqui eles têm uma raiz que é x igual a 1 e outra raiz que é x igual a 9. Então, o nosso x do vértice vai estar na metade dessa distância entre 1 e 9, ou seja, né, 9 mais 1, isso é 10, dividido por 2 é 5, né? Então, olha só, esse, esse x do vértice aqui ele vale 5, né? Por quê? Do 1 até o 5 nós temos 4 unidades, né? E do 5 até o 9 temos 4 unidades, é metade ali da distância, né? Então, olha só, aqui vale 5. Então, olha só, podemos dizer quanto vale a nossa base, né? É 5 menos 1, essa distância aqui, né? Ou seja, 4 unidades. Então, olha só, a nossa base aqui vale 4, não é isso? Vezes quem? A nossa altura. Nossa altura é essa distânciazinha aqui. Que se você prestar muita atenção, você vai ver que corresponde ao y do vértice, né? A distância aqui no eixo y, daqui até aqui, é a mesma distância que essa aqui. Olha só, então a gente tem que descobrir quanto vale o y no vértice, né? Para descobrir quanto vale o y no vértice, a gente tem que substituir o x do vértice, né? É uma opção na lei da função. Só que não temos a lei da função, né? Essa aqui é uma função quadrática que tem como lei o seguinte, né? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Para encontrar a lei, temos que olhar para o gráfico. Primeira coisa que eu vejo que me chama a atenção, esse menos 9, né? Repare que menos 9 é o valor de y em que o gráfico intercepta o eixo y. Então, olha só, e esse valor corresponde sempre ao termo independente, né? Então, o nosso termo independente, já sabemos, né? Ele vale menos 9. Então, o gráfico da função, a lei que define essa função, ela tem esse formato aqui. Ela é f de x igual a quê? A vezes x ao quadrado mais alguém vezes x menos 9. Isso com certeza. Para descobrir agora o restante, a gente pode olhar para as raízes, né? É uma boa opção. As raízes aqui. Porque olha só, a gente tem o seguinte: f de 1 é igual a 0, né? Porque é uma raiz. Então a gente vai ter. Fazer aqui de outra cor, fazer de amarelo. F do valor 1. Isso aqui vai ser 1 ao quadrado é 1, fica 1 vezes A, que é A, mais o que? B vezes 1, que é B. Isso aqui menos 9. E essa resposta aqui vai dar 0, né? A outra coisa aqui que nós sabemos, que o 9 também é raiz. Então, a gente vai ter de rosinha, que f de 9 também é 0, então ficaria 9 ao quadrado, 81, vezes A ficou 81A, né? Mais o que? 9 vezes B, vai ser 9B, menos 9, isso daqui é igual a 0. Então, olha que interessante. Chegamos aqui no seguinte, né? A gente pode mexer com essa equação aqui amarela e dizer que, por exemplo, A mais B menos 9 é igual a 0, então A mais B é igual a 9, né? E, portanto, o A, por exemplo, é 9 menos B. Tudo bem? Então, agora a gente pode trabalhar com essa informação e substituir isso na nossa equação rosinha, chegando no seguinte, né? 81 vezes A, que é 9 menos B, né? Mais 9B, menos 9 é igual a 0, ou que isso aqui é igual a 9, né? Eu já passei 9 para lá. Então, agora aqui a gente pode resolver essa equação para encontrar o valor de B. Então, aqui é a distributiva. 81 vezes 9, isso é 9 vezes 1 é 9, né? E 9 vezes 8 é 72, 729. 81 vezes menos B, isso é menos 81 vezes B,
mais 9b. Isso aqui é igual a 9. Então, olha só, temos aqui o seguinte, 729 menos 81b mais 9b. Devo 81b e pago 9b, eu ainda devo 72b, né? Isso aqui é igual a 9. Agora, vamos lá. Para isolar o b, eu vou isolar aqui desse ladinho aqui. Menos 72 vezes b, passa para lá, fica 72 positivo, né? 72b. E aqui, ó, 729 menos 9, né, passando para cá, fica 720 positivo. Portanto, a gente vai ter que o nosso Azinho, nosso Bzinho, né, na verdade, vale quanto? 720 dividido por 72, que vai dar 10, né? 10 vezes 72 é 720. Então, nós só chegamos aqui no nosso B. Então, olha só. Já que B é isso, fica muito fácil de ver, né? Que o nosso A vale 9 menos 10, ou seja, menos 1. Então, fim de papo aqui. Encontramos aqui os dois valores precisados, né? Vamos ter então que a lei da função é f de x igual a quê? Menos 1 vezes x ao quadrado, ou seja, menos x ao quadrado, mais 10 vezes x menos 9. Pronto, agora a gente pode encontrar quanto vale o y do vértice, né? O y do vértice, ou no caso aqui o valor de máximo, né? Ele vai valer quanto? Só substituir na função o x por 5, que vai ser menos 5 elevado ao quadrado, mais o que? 10 vezes 5, que é 50, menos 9. Então, ó, menos 5 ao quadrado, isso aqui vai ser menos 25, né? Mais 50, menos 9. Então, olha só. 50 menos 25, isso é 25, e 25 menos 9, isso é 25 menos 9, isso vai dar 16, né? 16, então olha só, f de 5 ou o y do vértice, isso vai dar 16. Então olha só, aquela alturazinha ali do triângulo retângulo, ela vale 16, né? Simples assim. Então, olha só, voltando para cá, a gente vai ter então que a área é 4, que é a base, vezes a altura, que é 16, divididos por 2. O 4 divide com o 2, isso vai dar 2 positivo, né? Fica um 2 aqui. 16 vezes 2, isso é 32. Então, a nossa área do triângulo, na verdade, ela é de 32. Primeira etapa da resposta, né? A área do triângulo. Agora, eu vou somar com a área do trapézio. Como é que calcula a área do trapézio? A área do trapézio, vou escrever aqui em cima, ó, a área do nosso trapéziozinho, ela vale a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Quanto vale a nossa base maior aqui? A base maior, ela corresponde a esse y do vértice, né? Essa distância aqui, que é o y do vértice, que é 16. Então, olha só, 16 mais a base menor, que mede quanto? Aqui, ela está bem aqui, né, relacionada ao x igual a 7. Né? Ou seja, ela é f de 7, né? Essa alturazinha está aqui. Quanto vale f de 7? Como eu tenho a lei da função, é só trocar, né, na lei da função o x por 7. Então, eu vou voltar aqui para baixo para fazer aqui, em algum cantinho, f de 7. F de 7 vale menos 7 ao quadrado, mais o que? 10 vezes 7, menos 9. E agora, vamos lá de cabeça. Menos 49, né? Mais 70, menos 9, né? Vamos lá, então. Nós. Menos 49 menos 9, isso vai dar menos 58, né? Então, vai ser menos 58 mais 70. 70 menos 58, isso vai ser 12, né? Então, a base menor mede 12, né? Que é f de 7. Podemos voltar para cá e colocar um 12 aqui bonitão, com a base menor do trapézio. Vezes a altura do trapézio. Repare que a altura do trapézio, vou até botar aqui melhor para vocês verem.
Essa distância aqui, né? Como ele é retângulo, esse segmentozinho aqui é a nossa altura do trapézio, que é a distância entre 5 e 7, ou seja, 2, né? Então, vezes 2 divididos por 2. Aqui vai ser lindo, né? Porque nessa área aqui, esse 2 corta com esse 2. A gente vai ter que a área do trapézio é simplesmente 16 mais 12, que vai dar 26, 28, né? Então, olha só, a nossa resposta vai ser o seguinte, a área do trapézio deu 28, eu vou escrever assim, né? A área do trapézio deu 28, só para ficar igualzinho o outro ali. E a resposta vai ser o seguinte, a área procurada, que é a rachurada, vai ser 32 mais 28. Isso vai dar quanto, né? 32 com 28. 32 com 20 é 52. Com 8 isso vai dar 60. Né? Então são 60 unidades de área. E a opção que diz isso é a letra C, né? Então a última questão aqui dessa prova amarela, teve como gabarito a letra C de casa, certo? C de sapato. Então, fechamos aqui mais uma prova, olha só, da IAM. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E já já a gente vai se encontrar, né, em breve para fazer mais um passo, que é IAM 2022. Não percam, né? Ative a sinetinha, compartilhe esse vídeo, né? Porque dá um trabalho resolver as questões em atacado assim, né? Mas eu espero que ajude a quem quer que esse vídeo chegue, tá certo? Um grande abraço e até mais.